Fala pessoal, tudo bem? Continuando a última aula. Na última aula nós identificamos a nossa localização, colocamos os dados do nosso cliente, conferimos os parâmetros do projeto, tá? Toda essa configuração inicial para iniciarmos o nosso projeto. Agora vamos trabalhar mais nessa parte de baixo aqui da nossa variante, que é a nossa própria usina. Então, para ajudar a identificação dessa variante, vamos considerar aqui variante 1. Por que é importante essa variante, você identificar cada variante? É porque às vezes a gente vai fazer simulações que a gente vai considerar diferentes cenários, diferentes inclinações, diferentes tecnologias, e é importante que a gente tenha o número da variante justamente para ser mais ágil desse tipo de comparação. Então, tendo aqui o número de variante, vamos guardar e vamos seguir com a parte de orientação. Vamos clicar aqui em orientação e vamos ter aqui toda a parte de configuração que a gente vai precisar para o nosso sistema fixo, né? Então, para antes de começarmos a fazer todo o dimensionamento aqui, toda a configuração do nosso sistema, vamos considerar, quero mostrar para vocês os tipos do tipo de campo, quais são os tipos de inclinação que o PVSys pode oferecer. Aqui no PVSys tem vários tipos de inclinação diferentes, considerando primeiro os três principais tipos de instalação: planos de orientação fixa, tracker de um eixo e tracker de dois eixos. Para termos comerciais, é mais comum a gente ter planos de orientação fixa e trackers de um eixo. Tracker de dois eixos ele vai ser mais custoso, porém existem projetos aí que trabalham com a parte de tracking de dois eixos. Mas nos nossos cursos vamos trabalhar mais com orientação fixa e tracker de um eixo. Na orientação fixa, é essa justamente que está mostrando na tela. Temos a inclinação por cúpula, ajuste sazonal de inclinação, que de acordo com a inclinação você vai ajustando. Isso aqui é mais provável isso acontecer com instalação fixa no solo, não em telhado. Mais difícil acontecer em telhado. Temos sheds limitados, em que aqui já é mais uma modelagem 2D com relação a usinas de solo. Temos aqui as fileiras, sombreamento, questão de espaçamento, largura dos módulos. Isso aqui é mais quando a gente vai vamos aprofundar mais neste tipo de orientação em caso de usinas de solo. Temos aqui também outras configurações de Sun Shields ilimitadas, e daí temos a parte de tracker. No caso do tracker, ele já é mais focado para o solo. Dificilmente teremos, não, até hoje, não encontrei uma usina com tracker para telhado, tá? Então temos aqui a configuração mais para o solo, o tanto de ângulo que ele vai variar, o espaçamento, tal, se ele vai ser backtracking, tem a otimização de radiância. Então, quando a gente for fazer uma usina com tracker, eu vou aprofundar muito mais nesse tipo de orientação. Mas é mais importante para vocês saberem quais são os tipos de orientações que temos no PVSys. Então já tem algumas outras configurações, que é em relação ao eixo norte-sul, tem eixo inclinado, vertical, tem vários outros tipos aqui. Mas hoje vamos trabalhar com a inclinação no plano fixo. Daí nós temos aqui essa questão, tá? O plano, inclinação do plano, temos o azimuth e temos a inclinação da base. A inclinação do plano, no caso, é a inclinação do módulo fotovoltaico em relação à horizontal. Como é o telhado, e no Brasil a gente tem telhados com baixa ângulo de incidência, baixa inclinação, vamos considerar em torno ali de 10 graus, tá? E o azimuth, dificilmente o módulo fotovoltaico vai estar em direção ao norte. Então, dificilmente o seu azimuth vai ser zero. Então, quando a gente vai mudar aqui o azimuth, ou a gente vai para positivo ou vai para negativo. Se a gente for colocar 30 graus aqui, ele vai estar em direção a oeste. E se a gente colocar menos 30 graus, vai estar em direção a leste. Então, em termos de didáticos, vamos considerar aqui 30 graus em direção a oeste. Em seguida,
temos aqui a inclinação da base. A inclinação da base vai estar muito relacionado a como que o telhado está sendo organizado, se ele vai ter uma inclinação e tudo mais. Então, aqui a gente não consegue visualizar a inclinação que ele vai ter da base, porém, é mais para um caso assim de que ele não está totalmente horizontal, paralela ao chão, a parte de baixo do módulo. Ele pode ter alguma inclinação e tal, e que isso afeta na irradiância do plano do módulo, como é que a gente vai calcular a irradiância do plano do módulo. Porém, vamos considerar aqui como zero para não dificultar tanto, mas para termos didáticos. Em seguida, temos a parte de otimização rápida. O que é qual é o tipo de otimização, qual é que ele vai calcular o fator de transposição, quanto que a irradiância no módulo tem de ganho em relação à irradiação horizontal. Temos três cenários, em que temos a radiação rendimento anual, que é o mais usado, né, que é ao longo do ano vai cobrir todas as sazonalidades, o quanto que de fato ele vai ter ganho da irradiância do plano do módulo em relação à horizontal. Temos aqui considerando apenas no verão e apenas no inverno. Como é um sistema fixo residencial, vamos considerar apenas rendimento anual. E aí essa segunda parte aqui acho que é uma das partes, é a parte mais importante desse quadro, e que nós temos a irradiação incidente anual, que ele vai mostrar de fato o ganho em relação à irradiação do plano horizontal. Vamos começar com o fator de transposição. O fator de transposição é justamente essa taxa de irradiância do plano do módulo sobre a irradiância do plano horizontal. O que é esse 1.05? Ele significa que 5% o sistema vai ter de ganho se colocar nessa inclinação, 10 graus. Se a gente colocar em 30, por exemplo, vai ter 8% de ganho. Aí vai ter mais geração, como a gente pode observar aqui no plano global, no radiação global do plano dos módulos, tá? Vai ser maior do que em relação a 10 graus. Porém, a gente tem essa perda aqui em relação ao ótimo. O que é que significa? Existe um ângulo ótimo que a gente pode configurar na nossa usina, nossos módulos. Como a gente está mais limitado por conta do ângulo do telhado, fica mais difícil a gente reformular essa usina de forma que encontre o ponto ótimo. Ou seja, a gente vai ter perdas em relação a um cenário ótimo e a gente vai ter que lidar com isso no nosso sistema. Tá bem? Então, aqui é só mais para ter uma noção do quanto que vamos ter de perda em relação à inclinação que no local seria nesse ponto aqui de máxima, tá? Nesse ponto de máxima e nesse ponto de máxima aqui. Então, é mais para você ter noção de que vamos ter perdas, mas isso não necessariamente é horrível, né? A gente vai ter condições que vamos ter perdas, porém podemos contornar isso de acordo com o nosso projeto. Uma última informação que temos aqui é que, e se no caso, se eu tiver um sistema, estiver trabalhando com mais de uma orientação, o que eu preciso fazer? Você pode adicionar aqui uma orientação. Você lembra que eu falei aqui que a gente tem 30 graus, tá? E se a gente tiver uma usina, um telhado com dois lados, com duas águas? No caso, a gente tem de um lado o nosso telhado e nós temos do outro lado. Então, adicionando uma nova orientação, nós podemos configurar aqui para 10 graus, né, que já foi configurado, e nós podemos fazer aqui nosso azimuth, configurar nosso azimuth. No caso, considerando uma inclinação, um telhado com duas águas, a gente teria 30 graus de um lado e nós teríamos que fazer o oposto de uma outra inclinação do outro lado. Então, nesse caso, a gente consideraria o oposto de 30 graus, que seria menos 150, já que a gente teria 180 graus, tá, de contorno. Então, nesse caso, não foi muito bom, não, viu? Aqui a gente tem um problema que é da questão de transposição. Vocês podem observar que o fator de transposição aqui foi péssimo para essa configuração da usina. Então, nesse caso aqui, se nós não optaríamos por esse lado do telhado, porque a gente só vai ter muitas perdas aqui. A gente vai ter vai ter 6% de perda
em relação ao plano horizontal, sem falar da perda em relação ao plano ótimo. Por isso que vamos deixar resguardado aqui, nós não vamos considerar essa parte do telhado ainda, mas é importante só frisar que existe uma forma da gente adicionar mais e mais orientações do nosso sistema fixo, tá? Então vamos deletar, sim, quero deletar essa orientação e vamos ficar apenas com essa orientação. Clicar em OK, guardar, guardar. Pois bem, vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos trabalhar com o sistema, a configuração do sistema, onde vamos definir vamos selecionar o módulo fotovoltaico, o inversor, configurar o sistema e vou te dar algumas dicas que podem ajudar a agilizar mais o projeto de vocês no dia a dia, ok? Muito obrigado, até a próxima.